E aí, povo de Deus, Pai do Senhor, eu sou o pastor Evânio e estou mais uma vez aqui para trazer uma palavra de fé para abençoar a sua vida, amém? A palavra de vitória para estar te fortalecendo nos caminhos do Senhor, para estar trazendo a direção de Deus para a sua vida. E eu gostaria, antes de começar a mensagem, pedir você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, Igreja Casa de Oração para Todas as Nações, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus, amém? Quero trazer uma reflexão aqui muito importante. Eu quero estar falando sobre o que nós podemos fazer para vencer esta crise. E olha que não é uma crise qualquer, hein? Eu estou falando da crise do coronavírus, essa crise terrível que afetou a humanidade em todos os níveis, todas as áreas. Ele afetou na economia, afetou na área da saúde, afetou na família, afetou nas finanças, pessoais, nas finanças, dos estados, dos países, a crise que realmente tem deixado assim um rastro de destruição terrível. Essa é uma crise sem precedente. Mas o que nós podemos fazer para vencer essa crise? Tem pessoas que acreditam que nem tem como vencer essa crise, Muitos já entregaram o ponto, já desistiram, não dá mais, eu vou ficar aqui esperando, com a boca arreganhada, esperando a morte chegar. Não, nós temos um Deus que é grande, nós temos um Deus que é todo poderoso, nós temos um Deus que é fiel e Ele vai nos dar vitória. Em nome do Senhor Jesus, essa crise do coronavírus vai passar. O coronavírus vai passar. A crise econômica, o rastro de destruição que ele tem deixado vai passar. E com a graça de Deus, nós vamos sair do outro lado com o hino da vitória, celebrando. Esse mar vai se abrir. E como Moisés, nós vamos cantar do outro lado. A Bíblia fala que Moisés, ele entoou um cântico. E como Miriam já dançou, nós vamos celebrar, porque o nosso Deus vai nos dar vitória. Eu creio que essa crise vai passar e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar uma palavra de como vencer esta crise. O que nós precisamos fazer? Primeiro nós temos que voltar, É lógico, não tem como nós vencermos essa crise com a força do nosso braço. Não tem como nós vencermos essa crise simplesmente usando o nosso intelecto, a nossa inteligência, a sabedoria humana. Nós temos que vencer essa crise voltando para a palavra de Deus. E acredito que você tem um conhecimento da palavra, já ouviu muitas coisas a respeito da Bíblia, você também tem acesso às Escrituras, Você já viu o tanto de crise que o povo de Deus já passou? Tanto de problemas difíceis, crises terríveis. Olha para você ver Joel. Se você ler o livro de Joel, são apenas 3 capítulos. E Joel fala de uma crise terrível que atingiu a igreja. Ele chama a atenção dos sacerdotes, porque a igreja foi atingida. Faltou a oferta na igreja. Ele fala dos velhos, dos jovens, do noivo, da noiva. Ele fala dos bêbados, ou seja, uma crise que atingiu o mundo inteiro da época do profeta Joel. E que coisa terrível, hein? Joel fala no capítulo 1, no versículo de número 2, que aquela crise, ele fala para os velhos assim: vocês já viram uma coisa como essa? Vocês já ouviram isso? Pergunta para os seus pais. Ou seja, aqueles que tinham memória de tempo, que são os velhos, nunca tinham vivenciado uma crise como aquela. Está no livro de Joel. A crise do gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, A crise daqueles gafanhotos devastadores e ainda uma seca terrível que destruiu o povo de Israel. E o profeta fala: vocês nunca viveram isso. E o que nós estamos vivendo hoje aqui, no que diz respeito ao coronavírus, nós nunca vivemos. Mas uma coisa eu posso falar: Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? Então o que nós temos que fazer para vencer essa crise? Eu vou propor para vocês aqui 3 coisas que nós precisamos fazer, porque é uma reflexão rápida, para a gente vencer essa crise do coronavírus. Primeira coisa, nós precisamos voltar para Deus. Gente, é só ler a história do povo de Israel.
toda vez que eles se afastavam do Senhor, vinha uma crise. Essa crise muitas vezes podia vir através de uma invasão de um exército inimigo, podia vir através de uma seca, podia vir através de uma praga, mas toda vez que eles voltavam as costas para Deus, que eles esqueciam de Deus, que eles começavam a seguir seus próprios caminhos ou o caminho da idolatria, vinha uma crise terrível, uma maldição terrível, e eles começavam a padecer, eles começavam a sofrer, a ter baixas terríveis, percas terríveis. Só que tem que Deus levantava um profeta, Deus levantava um libertador, e o libertador chamava aquele povo para o arrependimento, e eles voltavam para Deus, e Deus levantava as suas mãos e livrava eles daquela maldição, daquela crise, daquele sofrimento. E eu quero falar hoje aqui, com fé na palavra, que se nós voltarmos de todo o nosso coração para Deus, Deus vai nos livrar dessa crise. Deus vai nos dar a vitória. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que estava a sua fé antes de estourar essa crise? Porque o que nós percebemos é que muitas vezes nós afastamos de Deus de uma forma inconsciente. Nós já não levamos mais a nossa fé a sério, servindo a Deus muitas vezes de uma forma, vamos dizer assim, displicente, de uma forma superficial, como aconteceu muitas vezes na história bíblica. Deus chamando a atenção do povo, Deus falando para o povo: gente, vocês abandonaram a minha casa, vocês esqueceram dos meus caminhos, vocês estão seguindo os seus próprios conselhos, volta para mim. E quantas vezes acontece isso com a gente? Quantas vezes nós abandonamos a Deus em nome de um sonho, em nome de um diploma, em nome de um título, em nome de uma conquista pessoal? Muitas vezes nós estamos na igreja, nós carregamos uma Bíblia, mas o nosso coração está longe do Senhor. Agora estourou essa crise, nós descobrimos que o dinheiro não resolve, que os títulos não resolvem, que o status não resolve, que as conquistas que nós tivemos na caminhada não faz sentido. Aí nós erguemos os nossos olhos para os céus, de onde vem o nosso socorro, e nós entendemos que a vida do homem tem que ser pautada por Deus, e o homem deve viver para o louvor da glória do Senhor. Para a gente vencer essa crise, nós precisamos voltar de todo o nosso coração para Deus. Eu quero falar para você que conhece o Senhor, você que é um servo de Deus, volta de todo o seu coração, começa a orar, começa a jejuar, começa a clamar. Está escrito na palavra: se o povo que se chama pelo meu nome. Deus está falando para a sua igreja, e muitas vezes eu falo com temor e tremor, mas muitas vezes nós, como igreja do Senhor, perdemos o propósito. Nós deixamos de investir naquilo que tínhamos que investir, e muitas vezes nós cuidamos dos nossos próprios interesses, nós buscamos a nossa própria vontade, e os planos de Deus nós deixamos de lado. Volta de todo o coração para o Senhor, que Deus vai trazer paz para essa terra, e Deus vai restaurar essa terra em nome de Jesus. É o que diz, segundo Crônicas 7, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Se nós quisermos vencer essa crise, nós temos que voltar para Deus. É jejum, é oração, é humilhação, é busca, que Deus vai ouvir e vai atentar para o nosso clamor. É só acompanharmos um pouquinho, é só nós acompanharmos as coisas que estão acontecendo com um pouquinho de consciência bíblica. Nós vamos ver que por trás dessa crise está muitas vezes uma desaprovação divina de atos que estão sendo praticados aqui na terra. Atos que são praticados por aqueles que não conhecem a verdade e por aqueles que conhecem a verdade, mas não têm vivido de acordo com a palavra de Deus. E eu me incluo, eu não estou lançando essa palavra para você, falando: você tem como. Nós precisamos voltar de todo o nosso coração para Deus. Olha o que está escrito aqui em Oséias, capítulo 5, versículo 15. Oséias 5,15. Irei, Deus falando, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Agora vem Oséias 6, versículo 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Deus está falando aqui na palavra.
Ah, estão querendo seguir o caminho dele, então eu irei e tornarei para o meu lugar. E vou deixar eles seguindo os seus caminhos. Até que eles reconheçam que não dá para viver sem mim. Aí eles vão voltar. Eles vão voltar e vão falar comigo assim: Senhor, restaura a nossa sorte. Né? E vão falar um com o outro: vinde e tornemos para o Senhor. E eu falo para você: quer vencer essa crise? Volte-se para o Senhor de todo o coração, que Ele vai mudar a nossa sorte. Amém? Não importa o rastro de destruição que o coronavírus deixou. Rastro de morte. Quantas pessoas já perderam a vida? Quantos casamentos já acabaram? Quantas empresas já quebraram? Quantas pessoas desempregadas? Deus vai mudar a nossa sorte. Eu creio no nome de Jesus. Então, primeira coisa para vencer a crise: volta para Deus de todo o coração. Tende convosco palavra de arrependimento. Confessa onde você errou, onde você esqueceu o caminho de Deus. Confessa e deixa Deus entrar com a graça, que Ele vai mudar a nossa sorte, em nome de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos para vencer essa crise: nós não podemos perder a esperança. Gente, aqui, quando a gente enfrenta um momento difícil, a gente tem que fazer o possível para não fazer esse momento se tornar pior ainda. E sabe quando que a gente faz um problema difícil se transformar em algo pior? É quando a gente perde o foco, quando a gente perde a fé, quando a gente perde a esperança. Eu gosto de simplificar o seguinte: existem coisas, né, que a gente ouve e fica marcado. Uma palavra parece que é do John Maxwell. Ele falou assim: olha, a primeira regra para sair de um buraco é parar de cavar. Você caiu dentro de um buraco, para de cavar. Porque quanto mais você cava, mais você afunda. Para. E eu quero falar para você: para de cavar. Se nós não tivermos prudência, nós transformamos essa crise numa crise pior. Quando nós fazemos isso? Quando nós começamos a alimentar a decepção. Quando nós desesperamos. Olha para você ver, a pessoa perdeu toda a sua finança, perdeu anos de investimento, quebrou financeiramente. Como pastor, que ele pode fazer essa crise se transformar em algo pior? Quando ele atenta contra a própria vida, quando ele desespera e tenta o suicídio. Quando o marido vai embora de casa e deixa a esposa sozinha com os filhos. Quando abandona a fé, quando desiste do evangelho. Deus está falando com você: não torne essa crise uma crise pior ainda. Não abandone a sua esperança em Deus. Tem uma passagem na Bíblia, vou simplificar ela. Atos 27. Fala que Paulo e mais 200 e tantas pessoas, a Bíblia fala que eram 276 pessoas, estavam em alto mar no navio. Veio um vendaval muito forte e tomou a direção daquele navio, lançou aquele navio no mar. O navio ficou perdido no mar durante 14 dias, sem aparecer sol, lua, estrelas. 14 dias em trevas, e eles perdidos. Está escrito em Atos que que eles chegaram a perder a esperança de salvação. Meu Deus do céu, olha que desespero. O pior de tudo é quando a gente perde a esperança. Mas Deus enviou um anjo ali e falou com Paulo, coragem, porque você vai ter que comparecer perante César. E Deus, através da sua vida, Deus vai guardar todos. Vai ter prejuízo. O navio não vai chegar lá não. Mas das pessoas que estão aí, nenhum só fio de cabelo de nenhum deles vai se perder. O apóstolo Paulo levantou e falou com eles: gente, eu creio no Deus que eu sirvo. Nós vamos chegar do outro lado são e salvos. Eu quero falar para você: eu creio no Deus que nós servimos. A crise do coronavírus é grave, é séria. O coronavírus não é uma brincadeira. Ele mata, ele destrói. Mas nós temos um Deus que é maior. E agindo o Senhor, quem impedirá? Deus vai garantir a nossa vitória. Não perca a sua fé. Não faça esse problema ser maior ainda. Não perca a sua esperança. Acredite, como o apóstolo Paulo, um dia, ele preso, segundo Timóteo, ele falou: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito. E o Deus que nós servimos é grande e poderoso. Ele é maior do que essa crise. Ele é maior do que essa tempestade. O coronavírus, basta um estalar do dedo do Senhor. Um estalar. Deus pode usar um meio sobrenatural, né? Um milagre, fazer o coronavírus perder o efeito, perder o poder de contagiar as pessoas. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer com que ele perca esse poder letal. Deus pode fazer isso, porque Deus é grande. Como que Deus pode usar um meio natural e levantar um laboratório para criar uma vacina eficaz?
Como que Deus pode trazer um medicamento eficaz que trata 100%? Deus é soberano. O que nós não podemos perder é a nossa confiança e a nossa fé nele. Não faça essa crise ser maior ainda. Confie em Deus. Ele vai nos dar a vitória. Amém? E a terceira coisa que nós precisamos para vencer uma crise, nós precisamos nos apegar às promessas do Senhor. Gente, são muitas promessas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o que está escrito na palavra. Está escrito na palavra, o Salmo 57, eu me refugio debaixo das tuas asas, até que passe a calamidade. São muitas promessas. Hebreus 13:5 diz que ele tem dito, nunca, nunca, jamais te deixarei, eu não vou te abandonar. Nós temos promessas tremendas da parte de Deus. Descansa, meu irmão, descansa, minha irmã, não se desespere, lance todas as suas ansiedades diante do Senhor, através da oração, através da súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Tem palavras na Bíblia que deixam a gente assim, boca aberta. Quer ver uma? Atos 12, a Bíblia fala que Herodes mandou matar Tiago, matou o apóstolo Tiago e mandou matar Pedro. No outro dia eles iam matar Pedro. Pedro está deitado, dormindo. Como que um homem pode dormir, gente? Sabendo que no outro dia ele vai ser decapitado. Sabe por que Pedro está dormindo? Porque Pedro confia no Deus dele, no Deus Todo-Poderoso. E tinha uma promessa para Pedro. Jesus em João 21 falou que Pedro ia ficar velho. E Pedro ainda era novo. Então tinha uma promessa. Deixa eu falar, você tem uma promessa de Deus? Lembra agora das promessas do Senhor? Recobra, reviva as promessas que Deus te fez. Porque pode passar os céus, pode passar a terra, porém as palavras do Senhor não hão de passar. Fica firme na promessa, porque apegado na palavra você vai vencer. Pedro estava dormindo, de repente o anjo vai lá, dá um toque nele, fala, vamos embora. Tira Pedro para fora da prisão e ele sai do outro lado, são e salvo. Sabe por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas. Eu deixo essa palavra para você. Nós vamos vencer o coronavírus. Como? Voltando de todo o nosso coração para Deus, não perdendo a nossa fé, a nossa esperança, acreditando, não podemos baixar a guarda, não podemos cruzar os braços, não podemos ficar lamentando, assistir jornal, não, morreu mais 1000, não, e agora? Gente, o negócio é sério, é luta, é guerra, mas nós temos um Deus que é fiel, e Ele não vai nos desamparar. E a última coisa, é apegar-nos na promessa de que Deus, Ele vai cuidar de nós. Eu deixo essa palavra para vocês, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa palavra possa chegar a tempo e a hora e possa trazer restauração e cura para todas essas pessoas que estão desesperadas porque perderam tudo, pessoas que perderam o jeito da família, estão desesperadas. É hora da agora eles levantar a cabeça e saber que eles vão ter que lutar, porque ainda tem muita gente da família para eles cuidar. Dá graça, dá força, porque nós temos o Senhor e o Senhor é fiel. É no nome de Jesus que eu faço essa oração e declaro, a nossa vitória está chegando, em nome de Jesus. Um abraço, povo de Deus!